Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WR Kits. Nesta videoaula vamos mostrar como fazer o projeto de um filtro passa-banda ativo para uso e aplicações em áudio. Sempre que desejamos ter apenas uma frequência específica passando pelo nosso circuito, no caso este filtro, projetamos um passa-banda. Este passa-banda ativo irá utilizar um amplificador operacional. Temos aqui o diagrama esquemático do filtro que iremos projetar. Como pode ser visto, temos um amplificador operacional do tipo LF356. Este amplificador operacional utiliza FETs em sua construção, o que o torna muito útil a aplicações em filtros ativos, pois sua entrada tem uma alta impedância, o que é muito importante para este tipo de circuito. Temos aqui os componentes do circuito cuja topologia está apresentada neste diagrama e iremos então calcular alguns deles para determinar a frequência específica a ser utilizada no filtro. Antes, vamos ver qual a curva característica deste filtro. Temos aqui, só para ilustrar, o formato da curva característica, a resposta em frequência do nosso circuito. Como pode ser visto, o sinal apresenta o pico máximo de intensidade em uma única frequência, que será a frequência a qual iremos projetar o filtro. Vamos, portanto, arbitrar inicialmente algumas grandezas necessárias para o cálculo de todos os componentes. Estes dois capacitores são iguais de acordo com a teoria. C1 será igual a C2. Estes dois capacitores são para filtragem e desacoplamento do circuito. C4 pode ser um valor típico de 100 nanofarad e C3 poderemos utilizar um eletrolítico de 1 microfarad para esta aplicação, visto que R5 e R6 estão ligados ao nosso circuito como um divisor de tensão simétrico. Significa que a alimentação de 12 volts aplicada neste ponto será dividida pela metade neste ponto devido à configuração do filtro. Portanto, temos aqui os valores que teremos que arbitrar. O valor C será o C1 e o C2, é o mesmo componente, o mesmo valor para os dois capacitores. Para uso com áudio, podemos aplicar um valor de 10 nanofarad, que irá ser útil na aplicação. O G é o ganho do nosso circuito. Aí uma das vantagens de utilizar filtros ativos, podemos determinar o ganho do sinal. Vamos, neste caso, utilizar um ganho unitário. Então, o ganho é igual a 1. C3 é um dos capacitores de desacoplamento, o eletrolítico. Vamos utilizar 1 microfarad para isto. C3 igual a 1 microfarad. E C4 é o capacitor de desacoplamento da fonte de alimentação principal. Vamos utilizar o valor típico de 100 nano para este componente. R5 e R6 estão no divisor de tensão. Como é um divisor de tensão simétrico, ou seja, os 12 volts de alimentação será dividido por 2, ou seja, ali naquele ponto teremos 6 volts, vamos utilizar o mesmo valor. Podemos utilizar aqui no caso um valor de 27 kΩ para os dois. E finalmente temos a frequência a qual o circuito irá trabalhar, a banda de passagem. Portanto, a frequência será arbitrada pelo usuário, pode ser a frequência que ele quiser, respeitando o limite de funcionamento do amplificador operacional. Apenas para exemplificar essa aplicação, vamos utilizar uma frequência de 2 kHz. Portanto, 2000 Hz será a nossa banda de passagem. Tendo estes valores arbitrados, podemos finalmente efetuar o cálculo dos componentes restantes do nosso circuito, que são apenas 3. R1, R2 e R3. R4 será igual a R3. Temos aqui as equações necessárias para o cálculo destes componentes. Vamos, então, calcular primeiro o R1.
R1 é igual a Q, que é o fator de qualidade, dividido por 2π vezes F vezes G vezes C. Fator de qualidade que podemos arbitrar também, vamos utilizar um fator de qualidade 5, que dará uma resposta razoável à nossa frequência. 5 dividido por 2π vezes a frequência f de 2000, 2 kHz, vezes o ganho que é 1, vezes o capacitor de 10 nano, que foi utilizado em C1 e C2. nano. Vamos fazer o cálculo, pegar a calculadora do Windows para isso. 5 dividido por 2 vezes π, vezes 2000, vezes 1, vezes 10 nano. R$ 39.788. Valor aproximado de 40 kΩ. 40 kΩ o nosso resistor R1. O cálculo de R2 será feito com esta equação. Portanto, é Q dividido por 2Q ao quadrado menos G, vezes 2π FC. Arbitramos que o fator de qualidade seria 5, então é 5 dividido por 2 vezes 5 ao quadrado. Já vamos colocar 25 direto, menos o ganho, que é 1, vezes 2π, vezes a frequência, que é 2000 Hz, vezes 10 nano. Aí está. Vamos calcular. Então, temos aqui 5 dividido por 2 vezes 25 é 50, menos 1, 49. 49 vezes 2 vezes π vezes 2000 vezes 10 nano. 812 ohms. Portanto, 812 ohms será o nosso R2. E, finalmente, R3 e R4, que utiliza a equação 2Q sobre 2π FC. Então, temos que 2 vezes 5 dividido por 2 vezes π vezes a frequência de 2000 Hz vezes o capacitor de 10 nano. Efetuando o cálculo, 2 vezes 5, 10, dividido por 2 vezes π, vezes 2000, vezes 10 nano. R$ 79.577 ohms, aproximadamente 80 K. Vamos aproximar os valores dos resistores calculados para o padrão comercial série E12, que é a mais conhecida. 40K, temos 33K, que está próximo. 812 ohms, temos um valor de 820 ohms.
e 80K temos o valor de 82K. Vamos utilizar estes componentes na prática, para evitar associação de componentes. Esses valores não devem dar muita diferença no resultado final. Para projetar este filtro para outras frequências, podemos utilizar um software de matemática e aplicar essas equações nele, a fim de agilizar o nosso projeto e os cálculos. Por exemplo, podemos utilizar o Excel para isto, que é bem simples. Temos aqui a planilha em Excel, os 4 resistores a serem determinados, R1, R2, R3 e R4, e aqui estão as equações já colocadas no formato de células do Excel, como todos já sabem fazer. Estas são as grandezas a serem arbitradas. O fator de qualidade Q, vamos colocar os valores calculados anteriormente para conferir, então. O fator de qualidade como determinado será igual a 5. O π é a nossa constante irracional. A frequência é 2 kHz, portanto 2000. O ganho, arbitramos que seria igual a 1. E o capacitor C, que é o valor utilizado em C1 e C2, é 10 nanofarad. Aí está o valor de R1, R2, R3 R4. O nosso R1, que tem 39,788 kΩ, R2, 812 ohms, R3 e R4, 79.577 ohms. Portanto, colocando em uma planilha eletrônica, podemos agilizar o projeto do nosso filtro. Agora, em vez de realizar todos os cálculos novamente e, por exemplo, quisermos uma banda de passagem de 500 Hz, basta alterar o valor da frequência. 500 Hz já mostrou aqui os novos componentes a serem utilizados em R1, R2, R3 e R4. Por exemplo, se quisermos uma banda de passagem de 500 Hz e um ganho igual a 2, vamos mudar aqui o ganho para 2. Novamente, ele recalcula os componentes. Isto só para exemplificar. Utilizamos então 2000 e 1 para o ganho. Aí estão os nossos componentes. Antes de passarmos para a prática, vamos simular este circuito no software Isis Proteus para conferir a coerência de nossos cálculos. Vamos abrir o Isis Proteus e executar a simulação. Abrindo aqui o Isis, temos o circuito já montado para ganhar tempo e os valores já colocados aqui em nossos componentes, como pode ser visto. Todos os valores arbitrados e calculados previamente já foram inseridos ao circuito. O gráfico já foi plotado, como podem ver, a resposta em frequência está coerente. A máxima intensidade de sinal é conseguida na frequência de 2 kHz. Pode-se ver claramente aqui na curva de resposta em frequência do circuito. Vamos fazer uma simulação dinâmica utilizando osciloscópio virtual para confirmar estes padrões. Temos aqui os 12 volts, lembrando que o circuito será alimentado com 12 volts. Temos a nossa entrada e a nossa saída. Vamos aplicar inicialmente uma amplitude de 4 volts para exemplificar e uma frequência de 100 Hz. O canal A do osciloscópio está ligado à entrada, direto no gerador de sinais, e o canal B está aplicado à nossa saída. Damos um play para simular. Temos aqui em amarelo a entrada e em azul a saída. Como pode ser visto, a saída está zerada, né? Não passa nada na frequência de 100 Hz. Vamos alterar essa frequência para ver o que ocorre. Vamos colocar 500. Como pode ser visto, temos uma pequena ondulação na saída, mas isso já é previsto pela curva de resposta em frequência.
que é o fator de qualidade que determina o padrão dela, ela já começa a subir aqui mais ou menos nos 500. Mas isso não interfere no funcionamento prático do circuito. Uma frequência de 5 kHz o padrão é o mesmo, como pode ser observado. Traçando o gráfico aqui, podemos ver que há uma pequena ondulação que não interferirá no funcionamento do circuito. E agora o teste definitivo, que é aplicar a frequência de passagem, né, a banda de passagem projetada previamente na teoria, que são os 2000 Hz ou 2 kHz. A saída deverá apresentar o nosso sinal. Aí está. Temos o nosso sinal em azul aqui na saída com a mesma intensidade da entrada. Isto prova que realmente o circuito projetado está funcionando, pelo menos na simulação, né? Então, o próximo passo é testar este circuito na prática. Vamos para o laboratório e fazer o teste definitivo do circuito projetado. Temos aqui o circuito do filtro passa-banda montado em protoboard no laboratório para os testes. Este é o nosso amplificador operacional, o LF356, que apresenta em sua construção FETs. Temos aqui os resistores e os capacitores, que foram calculados na teoria para garantir a banda de passagem da ordem de 2 kHz. Aqui nós temos o nosso gerador de funções e a ponteira do canal 1 do osciloscópio. Temos aqui na saída do circuito a ponteira do canal 2 do osciloscópio e aqui a fonte de alimentação ligada em 12 volts. Vamos verificar agora nos instrumentos o funcionamento deste circuito. Temos aqui o circuito em teste, então, em nosso laboratório. O gerador de funções está ligado a uma frequência de 218 Hz e o osciloscópio com o canal 1 em amarelo e o canal 2 em azul, respectivamente entrada e saída do circuito, demonstrando a nossa senoide de 218 Hz na entrada e a saída não tem nada porque o filtro está cortando. Vamos modificar essa frequência. À medida que aumentamos a frequência, podemos verificar o sinal na saída aumentando juntamente com a frequência do nosso gerador de funções. Vamos passar agora para outra faixa aqui o nosso gerador. Percebam que estamos próximos dos 2 kHz. Vamos aproximar aqui. Agora em 2 kHz temos na nossa saída a senoide com sua amplitude máxima. Como pode ser observado, temos aqui uma defasagem de 180 graus, visto que estamos utilizando o amplificador operacional em sua entrada inversora. E um ganho mínimo na saída devido ao uso de componentes de valor comercial para os resistores. Vamos aumentar a frequência. Como pode ser visto, a nossa saída diminui. Estamos agora em 5 kHz, 6. Vamos colocar uma frequência mais alta. Então, como pode ser percebido, o filtro está funcionando. A banda de passagem de 2 kHz está sendo cumprida. Significa que o projeto funcionou. Temos, portanto, um filtro passa-banda na frequência de 2 kHz. Filtro passa-banda ativo. Vamos colocar novamente aqui em 2. Aí está, circuito funcionando. Por hoje é isso, pessoal. Encerramos aqui mais uma videoaula do canal WR Kits. Qualquer dúvida, deixe seu comentário, sugestão, elogio. Fique à vontade para dar o seu like no vídeo. Mande aquele famoso Save Our Souls, que na medida do possível iremos atendê-los.
Aproveito e convido vocês a conferirem o nosso mais recente artigo aqui no site wrkits.com.br sobre o projeto de um amplificador de tensão com MOSFET. Iremos apresentar em 3 partes este artigo, ensinando desde a análise teórica até uma simulação prática. Então temos aqui um circuito amplificador de tensão com MOSFET e ensinamos a fazer todo o projeto, desde o equacionamento de todos os componentes e grandezas do circuito, tensões e correntes quiescentes, resposta em frequência. Então o artigo está bem completo, vale a pena dar uma conferida. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei, dê o seu like e ajude a divulgar o nosso canal em suas redes sociais. Inscreva-se em nosso canal para manter-se atualizado, publicamos vídeos novos toda a semana. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/wrkits. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkits@wrkits.com.br e acesse a nossa página na internet wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kits. Robótica sem obstáculos.